Capítulo 6: O dom da operação de milagres. Em primeiro lugar, definamos as operações de milagres. O milagre pode ser definido como uma intervenção sobrenatural de Deus no decurso normal da natureza. Cada um dos dons do Espírito é milagroso. Todos são sobrenaturais. No uso geral da palavra milagre, todos os dons do Espírito são milagres, mas na linguagem específica, nem todos os são. Quando a operação de milagres está em manifestação, há uma intervenção divina no decurso da natureza. A divisão das águas de um rio por meio de uma abanada de um manto exemplifica o dom das operações de milagres em funcionamento. Segundo Reis, capítulo 2, verso 14. Depois de Elias subir ao céu num carro no meio do redemoinho, Eliseu recebeu o manto daquele e golpeou o rio Jordão com ele. Dividir as águas mediante um golpe do seu manto era a operação de milagres, pois se tratava de uma intervenção sobrenatural no decurso normal da natureza. O milagre, portanto, é uma intervenção sobrenatural no decurso normal da natureza, uma suspensão temporária da ordem costumeira ou uma interrupção no sistema da natureza conforme o conhecemos, operada pelo poder do Espírito Santo. Alguns exemplos no ministério de Jesus. O suco de uva transformado em vinho pelo prolongado processo da natureza é um fenômeno natural. Mas transformar água em vinho só por meio de falar a palavra, conforme fez Jesus, é um milagre. Em João 2, verso 1 ao 11, que nos fala a respeito, da transformação da água em vinho no casamento em Caná, na Galileia. Pela operação de milagres, os pães e peixes foram multiplicados. Em Mateus capítulo 14, verso 17 ao 21, e Mateus capítulo 15, verso 34 ao 38. Pela operação de milagres, a força violenta de uma tempestade de vento foi aquietada, conforme Marcos capítulo 4, do verso 37 ao 41, e Lucas 8, do 23 ao 25. Pela operação de milagres, uma multidão de peixes encheu a rede dos discípulos, quando a lançaram segundo as instruções de Jesus, conforme Evangelho de João, capítulo 21, do verso 6 ao 8 e depois o verso 11. No ministério de Moisés aconteceu muito a operação de milagres, a manifestação do dom da operação de milagres. Vamos ver aqui alguns. Moisés e os israelitas. Esse dom foi usado várias vezes para o livramento milagroso do povo de Deus. Vemos esse dom usado no Egito quando Deus convenceu o faraó de que devia deixar Israel ir. Vários milagres foram operados durante esse período. Quando Arão lançou sua vara no chão e esta foi transformada em serpente. Em Êxodo capítulo 7, do verso 9 ao verso 12. Quando as águas foram transformadas em sangue, Êxodo capítulo 7, verso 17 ao 21. E todas as demais pragas que se seguiram, tratava-se do dom da operação de milagres em funcionamento. A divisão das águas do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, do verso 15 ao 31. Elias e a viúva. Quando Elias chegou lá na casa da viúva, ela foi fazer um bolo e ele disse: traz um bolo pequeno para mim, e disse que não faltaria o azeite na botija e não faltaria a farinha na panela, e foi exatamente isso que aconteceu.
Está lá em 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao 16. Também tem o fato de Eliseu e a viúva, onde ali houve a multiplicação do azeite, onde vasilhas foram pedidas emprestadas para os vizinhos e houve a multiplicação de azeite. Está em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7. Aconteceu também no fato de Ananias e Safira. A operação de milagres operou ali, agiu ali, manifestou ali, naquele relato, naquele caso deles. Essa operação de milagres também foi usada para levar a efeito o juízo divino, conforme aconteceu no caso de Ananias e Safira, em Atos 5, do verso 1 ao verso 10, onde você sabe, eles combinaram, tramaram, mentiram ao Espírito Santo. E aí, Ananias morreu e logo após, então, sua mulher também morreu. Então, houve o juízo ali, operação de milagres. No fato de Paulo e Elimas, a operação de milagres também é usada para confirmar a palavra pregada. Quando Paulo estava pregando em Chipre, Elimas, o mágico, opunha-se a ele. Elimas foi ferido de cegueira por algum tempo, mediante o poder de Deus na manifestação do dom da operação de milagres. Foi um sinal sobrenatural para outras pessoas por perto, conforme Atos capítulo 13, do verso 4 ao verso 12. E na palavra de Deus tem muitos outros exemplos. Ali, o Ezequias e Isaías, onde foi pedido um sinal, e aí foi pedido que o relógio de Acasa retrocedesse 10 graus, e pela pesquisa que eu fiz, daria em torno de 40 minutos. O relógio de Acasa era um relógio solar, então Deus teve que mover com a terra gira num sentido, Deus teve que fazer a terra girar no outro sentido, né, para confirmar ali o pedido feito. Então foi uma operação de milagres isso. Também ali o fato de Josué, onde Josué ora, ele disse, Sol, detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon, e ali o dia se estendeu. Também foi uma operação de milagres, água tirada da rocha e muitos outros exemplos que a palavra de Deus nos mostra, são ali operações de milagres. Então, encerro por aqui, acredito que você compreendeu bem. Forte abraço, Deus te abençoe.